Olá pessoal, prazer estar com vocês de novo para mais um vídeo sobre os temas, o que este livro diz. Nós hoje vamos tratar de um livro muito interessante, das ideias de um livro, que descreve o colapso das organizações complexas. E vamos aproveitar essa série de vídeos que temos feito para mostrar como os conceitos da ciência dos sistemas complexos se aplicam a uma variedade de circunstâncias, se aplicam praticamente, se aplicam na prática. Então, quero convidar você, antes de tudo, a se inscrever no canal do YouTube, no qual você está assistindo esse vídeo, marcar lá o sininho para ser avisado dos próximos vídeos, e a gente começa mostrando as ideias principais, então, deste livro, um livro chamado O Complexo das Sociedades Complexas, o Colapso das Sociedades Complexas, um sujeito chamado Joseph Tenter, muito bom o livro, é o melhor livro sobre esse tema que eu conheço. Do que trata essa coisa? Por que civilizações que atingiram graus de sofisticação incríveis no passado, altos graus de civilização, com artes, com manifestações de desenvolvimento tecnológico, transportes, níveis de vida, várias delas, muitas delas, atingem um apogeu depois de muito tempo, muitos séculos, tipicamente, e depois somem, sem deixar vestígio. Por que as organizações humanas, as sociedades, não se sustentam? O Tenter, o autor deste livro que eu mostrei, ele estudou uma série de civilizações desse tipo, de organizações complexas, como ele chama, e nós vamos ver que há uma razão para ele ter chamado de organização complexa. E o tema é aquele que está nos interessando, não por interesses acadêmicos desvinculados da realidade, mas porque nós estamos querendo utilizar os conceitos da ciência dos sistemas complexos para propor soluções concretas para problemas que nós estamos vivendo hoje. Tá? E vamos usar a área da saúde, que é uma área que traz em si todos os problemas, é uma síntese dos problemas sociais, na minha opinião, tão importante quanto a área da sustentabilidade ambiental, por exemplo. Mas por que organizações humanas entram em colapso? Né? Então, por que civilizações que atingem alto grau de sofisticação duram séculos e depois acabam? Né? Por que empresas, já chegando mais perto de nós, mas nós estamos tratando de organizações em geral, porque elas passam pelo mesmo processo? Essa é a dinâmica. Essa é a dinâmica do grupo social. A resposta é a seguinte: todos esses tipos de organização, sejam civilizações antigas, sejam organizações empresariais ou sociais, sistemas sociais, vão perdendo a capacidade de resolver problemas novos que surgem com o tempo. Elas são boas em resolver problemas no início, e aí começam a resolver, mas a solução de problemas traz novos problemas. Essa é a dinâmica que o Tenter desvendou. Ele é muito original, há outros autores que tratam do mesmo tema, mas pelo que eu conheço, eu li um outro livro também muito importante, do Jared Diamond, que trata do mesmo tema, e o enfoque, a resposta é diferente. Na minha opinião, o Tenter é melhor. Ele dá uma resposta mais consistente. Então, todos vão perdendo a capacidade de resolver problemas, vão adicionando cada vez mais complexidade para tentar resolver problemas novos que surgem. Então, é exatamente aquela definição de complexidade que nós vimos há 2 ou 3 vídeos atrás, dá uma checada lá, adicionando cada vez mais coisas, mais burocracias, mais regulamentos, mais recursos, mais, para resolver os problemas que vão surgindo, só que isso dá retorno cada vez menor. Essa é a dinâmica que o Tenter percebeu. Você vai gastando cada vez mais, vai investindo cada vez mais em energia para não ter retorno. E chega um momento que você começa a ter retorno decrescente. Essa é a ideia básica. Aumento de complexidade está sempre associado ao aumento de dispêndios de energia. E energia tem custo. Seja a energia muscular, que se usava antigamente, com escravos, etc., até energia fóssil, até o que for. Energia para a gente coordenar nossos sistemas, custo dos recursos, energia para a gente produzir o trabalho que a sociedade pede que nós produzamos. Então, a essência da história é essa.
Bom, se isso é assim, a pergunta que podia haver, então, vem cá, já que a complexidade traz esses problemas todos, por que a gente complexifica? Por que as sociedades optam intuitivamente por complexificar, né? Por aumentar a complexidade? E a resposta também é simples, porque geralmente funciona. Complexidade não é sinônimo de coisa ruim. Complexidade não é ruim, pelo contrário. Complexidade é uma ferramenta importante de problem solving. É uma estratégia para a solução de problemas. Assim como um feto no útero materno, como eu falei num dos meus últimos posts lá no LinkedIn, um feto precisa se complexificar para poder dar conta do mundo que o espera lá fora. A complexificação é uma coisa boa, é para ajudar ao sistema, a ele resolver os problemas que vão aparecer quando ele nascer. É análogo com as organizações, né? Ela funciona. Então, sempre que há alguma necessidade importante, as sociedades detectam, ou quando tem algum grande benefício a ser conquistado, elas optam por aumentar a complexidade. Ao longo da história, as tensões, os desafios que as populações humanas enfrentam, foi sempre resolvido, sempre tornando-os mais complexos, né? Então, vou dar um exemplo típico, o Império Romano. Vou ler para vocês um trecho que eu escrevi num livro meu sobre saúde, um livro que vai ser relançado daqui a pouco, mas deixa eu ler aqui para vocês o que eu escrevi. Historicamente, em todos os setores, tudo sempre começa com a solução dos problemas mais simples. Nós colhemos primeiro as frutas que estão nos galhos mais baixos. É intuitivo, é racional. Mas, com o tempo, o petróleo acaba, a água fica escassa, o solo perde a fertilidade, o meio ambiente se deteriora. Então, a gente vai perdendo a capacidade de utilizar os recursos que sempre utilizamos e que nos acostumaram com uma vida de qualidade, uma qualidade que a gente julgava boa. Os custos, então, para fazer o que sempre se fez, vão ficando proibitivos. Custa cada vez mais para você ficar no lugar, para você não voltar para trás. Eu descrevi esse processo num outro livro, dando o exemplo do Império Romano. Essa organização chamada Império Romano cresceu durante muitos séculos por meio de uma estratégia simplicíssima. Conquistas que iam permitindo que o império se apropriasse da riqueza, confiscasse, né, dos povos que ia conquistar. Metais preciosos, terras, agricultores que pagavam impostos. Bastava encontrar povos conquistáveis que o sistema se autofinanciava. Era assim que ele se sustentava. Deu certíssimo. Roma ia anexando o que estava por perto, ia pegando os frutos dos galhos mais baixos e resolvia problemas confiscando a riqueza dos outros para financiar suas tropas, pagar soldos, pagar a aposentadoria de soldados, que sempre foram muito bem tratados, coletar impostos, patrulhar e controlar as áreas conquistadas, sustentar a máquina, enfim. A complexidade era financiada com o resultado da própria expansão, até que a riqueza da qual ela podia se apropriar, povos conquistáveis, ela se esgotou. As frutas dos galhos mais baixos já tinham sido colhidas. Começou a ficar cada vez mais caro manter a máquina fazendo o que sempre fizera. Já fazia há séculos. Ou seja, criando mais burocracia para controlar, instituindo mais imposto, aumentando o exército, forçando a lealdade dos povos conquistados, coordenando e planejando recursos para se comunicar com os lugares remotos que iam sendo conquistados, etc. Para tentar resolver esses problemas, como sempre, o que se fazia? Adicionava-se complexidade. Mais soldado, mais burocracia, mais taxa, mais. Porém, sempre surge uma circunstância histórica, geralmente distribuída no tempo, não é uma coisa instantânea, em que mais complexidade fica antieconômico. Isso é vital para entendermos. Não adianta botar mais dinheiro, por exemplo.
Não vai adiantar construir mais hospital, já me adiantando um pouco. Colocar mais recursos, fazer o que sempre se fez. Os custos ficam maiores que os benefícios que são gerados. Mais complexidade requer mais energia, e energia sempre tem custo. Só vale a pena investir em complexidade enquanto os retornos forem compensadores, enquanto os retornos desse investimento foram crescentes. A complexidade é inevitável, mas tem que gerar mais do que consome. Porém, como essa mentalidade do mais é só o que a gente conhece, ela se origina na necessidade de resolver problemas e é eficaz para resolver problemas em estágios iniciais do desenvolvimento dos sistemas sociais. Nossa tendência humana, nossa intuição é tentar continuar introduzindo complexidade, porque isso deu certo no passado. E aí é que vem os perigos que a gente tem que lidar com eles. Então, essa é a ideia. Complexidade crescente, dispêndio crescente de energia, uma sociedade vai, né, a gente já viu isso, vamos repetir rapidamente, vai ter que ter mais gente, mais subgrupos, mais papéis sociais, mais hierarquias, mais burocracia, mais controle, mais especialização. Aumentar qualquer dessas coisas pede energia, exige energia, isso daí é física, isso não tem nada a ver com o sistema social. A lei da conservação da energia proíbe você conseguir alguma coisa a troco de nada. Para introduzir complexidade, você tem que gastar energia. Antes dos combustíveis fósseis, por exemplo, aumentar a complexidade de uma sociedade significava que a maioria da população ia ter que trabalhar mais. Era assim que se produzia energia. Né? Depois da Revolução Industrial, etc., combustíveis fósseis, isso muda. Nós vimos isso, esse dilema, nos vídeos anteriores, dos dois. Eu até sugiro que você volte lá e veja o que a gente chama de lei de dependência, a lei da dependência do caminho, que nós tratamos no último vídeo, que mostra como os sistemas tecnológicos, por exemplo, ficam presos em certas escolhas que a gente faz no passado e depois nos impedem de mudar quando a gente percebe que precisa mudar. O que vale para sistemas tecnológicos, eu estou mostrando, segundo a argumentação do Tenter, vale para sistemas sociais também. E outra coisa, é uma outra lei, que está lá nos meus últimos posts do LinkedIn, que eu falei também no último vídeo, que a gente chama de lei da complexidade requerida. Imagina que um sistema desse, sistema social, o Império Romano, tivesse gente que estivesse percebendo o que estava acontecendo, os líderes estavam notando e eles iriam ter que fazer alguma coisa. Mas não podia ser a mesma coisa que sempre tinham feito, anexar novos territórios, etc. Eles não tinham complexidade para isso. Não havia no sistema a capacidade de mudar o seu próprio comportamento de modo a se adaptar às demandas que estavam surgindo do lado de fora, graças ao aumento de complexidade. É a aplicação prática exata disso que a gente está vendo. E essa curva do Tenter, que aparece nos livros dele, é muito interessante. Vamos devagarzinho aqui, porque esse é o centro aqui do negócio. Então você imagina uma sociedade que evolua no tempo, de acordo com essa linha que eu estou mostrando, essa curva, né? E no início, a complexidade tem um benefício. Você repara que aqueles tracinhos verdes que eu coloquei, você aumenta a complexidade aumenta, e o custo dela também aumenta, mas aumenta menos do que você ganha. À medida que o tempo passa, você aumenta a complexidade, para isso você precisa de um custo, mas aí nota essa barrinha roxa, eu vou precisar de mais energia, de mais custo do que o benefício que eu vou ganhar. O tracinho que está no lado esquerdo é menor do que o que está na horizontal. O custo é maior do que o benefício. Se eu continuo aumentando a complexidade através dos mecanismos que nós vimos, vai ficando cada vez mais dramático. Eu preciso gastar cada vez mais, o custo da complexidade vai ficando cada vez maior para a gente ganhar um pedacinho. Olha os dois segmentos vermelhinhos aí. E chega um momento em que eu tento aumentar a complexidade e aí não consigo mais resultado. Eu volto para trás.
A curva é assim, os retornos são decrescentes. Né? Aquele último tracinho azul que eu estou colocando ali no custo, ele não provoca mais ganho de complexidade. Pelo contrário, a gente está gastando cada vez mais para voltar para trás. Então, o sistema opta, e esse é o termo que o Tenter usa, o sistema opta por se simplificar. Ele não se sustenta mais, ele faz a opção de entrar em colapso. O colapso, segundo o Tenter, é uma tentativa do sistema de se estabilizar. Colapso significa desfazer uma série das coisas que tinham nos levado, como sociedade, como grupo, como sistema social, a chegar onde tínhamos chegado e nós vivíamos felizes até que passamos a não viver mais felizes. Né? É voltar atrás. Então, diminuem as manifestações artísticas, a educação diminui, os avanços tecnológicos diminuem, vai havendo tendência a isolamento na sociedade. Esse é o processo que ele descreve como colapso. É a perda de quase tudo de bom que se tinha conquistado. Né? Acaba virando uma coisa individualista, uma sociedade pobre, uma sociedade obscurantista e por aí vai. Interessante. Esse processo que eu estou descrevendo, que levou as organizações do passado a colapsarem, são os mesmos fatores, né, que levam as empresas modernas a perderem relevância. A única diferença é que no passado demorava séculos. O Império Romano demorou séculos. Hoje isso acontece no ritmo de décadas, às vezes menos. O exemplo que a gente conhece, o exemplo clássico que se dá da Kodak, demorou 40 anos. 40 anos a curvinha vermelha lá mostra o número de empregados da Kodak se reduzindo ao longo de 40 anos e o valor da empresa que oscilou e foi a zero no início de 2012. Acabou a Kodak. Um processo que demorou 40 anos. O Império Romano demorou alguns séculos, mas é o mesmo processo. Isso que a gente tem que chamar a atenção. Como é que a gente está... Por que o Tenter é interessante? Por que vale a pena a gente prestar atenção no que ele diz? Porque ele chama a atenção que o que está acontecendo hoje, né, nas instituições sociais, na sociedade, com nossos problemas todos, pandemias e outras coisas, é um processo análogo ao que civilizações antigas, sociedades altamente desenvolvidas, antigas, já passaram. A concepção básica de hospital, por exemplo, que a gente tem hoje, é a mesma do século XVIII. A concepção. Não estou falando das tecnologias, dos recursos que tem lá dentro. Estou falando da ideia. Né? Então, eu já chamo... O hospital foi criado para que as pessoas, os médicos, os especialistas, tivessem um lugar para convergir, para tratar de ferido de guerra, de gente que estava desenganada. Né? E, a partir daí, começou a se acumular recursos dentro das estruturas hospitalares e acabou que nós temos essas estruturas mal resolvidas que nós temos hoje. E eu gostaria de ler, mais uma vez, um pedacinho do livro que eu escrevi em 2015, que conta essa história de uma maneira mais didática. Então, o hospital, aquela estrutura que foi criada para permitir, era uma oficina onde médicos iam atender pessoas que estavam em situações difíceis de saúde, ela começou a se complexificar com a introdução de mais especialidades, novos aparelhos, novos conhecimentos científicos levaram à complexificação, novos remédios, novas demandas sociais, novas doenças, blá, 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 blá. O que se fazia para responder a isso? Aumentava-se a complexidade do hospital. Introduzia-se naquela estrutura que tinha sido pensada para resolver um tipo de problema, introduzíamos complexidades, coisas que iam ter que interagir. E isso significa necessidades de coordenação diferentes, né? Tipos, administração diferente. E o Hospital Geral, essa entidade que a gente chama de Hospital Geral, cresceu assim. O Hospital Geral, até hoje, é uma das entidades mais difíceis de gerenciar que existem.
poucos hospitais brasileiros, pelo menos, conhecem os seus custos, né? As inovações que surgem nos hospitais são para manter o modelo concebido lá atrás, mas não para modificá-lo. A saída é inovar no modelo. Então, é assim que a gente está terminando. A gente pode dizer que, por causa dessa dinâmica que descrevi, a saúde está nessa dinâmica, a saúde geral, não só no Brasil. Claramente, a saúde está experimentando o mesmo padrão. Mais do mesmo não vai resolver. Fazer mais hospital, por exemplo, botar mais recursos em hospital, construir mais hospital. Nós já vimos, isso não dá certo. Nós gastamos mais para produzir menos, para ficar no mesmo lugar. A diferença que nós temos é que hoje nós sabemos. Nós conhecemos a dinâmica da complexidade, a dinâmica que o Tenter revelou, né? E podemos agir para contrabalançar esses fatores. Eu prevejo, eu e um grupo de pesquisadores ao qual estou ligado, que até o fim de 2020, até o fim da década que nós estamos vivendo, nós vamos ter mais um modelo de prestação de serviço de saúde privada aparecendo. Vai haver inovação. A inovação é que pode salvar qualquer sistema desses. Mas inovação não é fazer mais do mesmo, não. Inovação é fazer diferente, e isso vai ser feito. Eu vou passar a tratar desse tema. Vão aparecer novas organizações, nós vamos descomplexificar o sistema. Eu acredito, nós, quer dizer, a sociedade, isso já há sinais disso. A profissão do médico, as profissões médicas, os próprios hospitais não vão sumir, obviamente, mas vão se modificar. E nós teremos um cenário que vai ser construído via inovação, que era um tema que não havia no passado, Império Romano, etc. Inovação é o eixo que nos permite sair fora dessas leis que o destino determina, porque a gente fica presa nelas pelas nossas opções. A complexidade aumenta devido a uma necessidade contínua de resolver problemas. Produção, recursos, tecnologia, etc., tudo isso, pesquisa, tudo isso nos faz gastar mais. Como as soluções mais fáceis se esgotam, a resolução de problemas se move inexoravelmente para mais complexidade, custos mais elevados. É assim que nós olhamos esse processo. Nós vamos, a partir do próximo vídeo, tratar de aplicações práticas da complexidade na área de saúde. Mesmo que você que está me ouvindo não seja médico ou não esteja particularmente interessado na área de saúde, eu te convido para acompanhar, porque nós vamos mostrar como conceitos que existem em vários campos, isso daí é a ideia da complexidade, é interdisciplinar, convergem para nos ajudar a resolver um grande problema que a sociedade global tem. Se você desejar as telas que eu utilizei neste vídeo, entra lá nesse link que eu estou mostrando, pede as telas e agradeço a todos. Se inscreve no canal, clica no sininho para ser avisado e até a próxima, pessoal. Muito obrigado.